Olá, Kellen aqui. Conforme estamos conversando sobre técnicas de persuasão, no capítulo de hoje nós vamos falar sobre escolher boas palavras. Como escolher boas palavras, o que é escolher boas palavras nesse processo de melhorar nossas técnicas de persuasão. Quando eu digo escolher boas palavras, significa que nós precisamos nos adaptar ao meio em que estamos negociando, conversando com as pessoas. Como que funciona isso? Quando eu estiver num ambiente, quando você estiver, quando nós estivermos num ambiente em que as pessoas são mais descoladas, são pessoas que falam um pouco mais de gíria, vivem num mundo mais zen, mais tranquilo, você precisa se encaixar naquela situação para conversar com as pessoas de maneira que você se enquadre naquela situação. Você não vai ficar falando difícil, falando palavras que não cabem ali naquela situação. Então você precisa estar se adaptando aos locais. Ao mesmo tempo, quando você estiver conversando com pessoas da alta classe, negociações complexas, pessoas gabaritadas e doutoradas e mestrandas, você precisa estar, você não pode simplesmente estar falando, conversando com elas gírias, falando de qualquer maneira, você precisa estar usando um português mais correto, uma linguagem mais formal, né? Para quê? Para você se adaptar àquele ambiente e criar mais credibilidade naquela comunicação. Só que a gente precisa pensar, pessoal, que tudo na vida precisa haver um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. Então, nesses diversos cursos aí que eu ando fazendo, que eu faço, por exemplo, por mais que eu seja auditora, estamos lá fazendo auditoria, ou então fazendo um treinamento de auditoria, eu não posso simplesmente ser totalmente formal, ser totalmente séria e tal, tanto na minha linguagem corporal, quanto na minha comunicação, quanto nas minhas roupas. É importante, é interessante eu ser um pouco flexível, conversar, brincar ou falar alguma coisa para interagir mais com as pessoas de forma que elas se sintam confortáveis, sabe? Elas não precisam ter medo. Quando a gente fala de auditoria, né, cria um pouco de resistência, de medo, aquela coisa toda. Então a gente precisa criar um ambiente mais tranquilo. Então, nada impede que você esteja dando um treinamento, você lance uma brincadeira, uma piada, para descontrair um pouco aquele ambiente. Tudo tem que haver equilíbrio, certo? Equilíbrio é a palavra-chave para isso daí. Para as pessoas não te enxergarem de maneira que às vezes você nem quer, né? Então, assim, quando a gente está nos determinados ambientes da vida, a gente precisa observar que tipo de ambiente é esse, para a gente escolher as melhores palavras para poder estar lançando ali naquela comunicação. Para quê? Para a gente não perder a nossa credibilidade, tá? Então você precisa se adaptar o tempo todo. Por exemplo, nas diversas consultorias que nós fazemos, teve situações em que a gente fez uma consultoria para uma empresa em que o nível menor dos funcionários era pós-graduação. Então todo mundo tinha de pós-graduação para lá. Então nessa situação, qual o cuidado que a gente tinha que ter? Nós como empresa de consultoria. Toda vez que a gente fosse lançar qualquer proposta, vou lançar uma visão, uma missão, uma política da qualidade, um cronograma, qualquer coisa, a gente tinha que pensar como aquelas pessoas iam reagir, qual o plano A, o plano B, o plano C. Por quê? Porque essas pessoas são pessoas mais críticas, são pessoas que questionam mais, são pessoas que querem mais saber os porquês, querem fazer parte daquela solução também. Então a gente tinha que ir com essa proposta, mas a gente tinha que ter todo o cuidado
na hora de lançar a proposta e de validar essa proposta, certo? A gente tinha essa preocupação, porque a gente via como eram aquelas pessoas. Aí, em contrapartida, a gente tinha um trabalho que a gente fazia numa empresa de construção civil. Essa empresa, os colaboradores para os quais a gente ia aplicar um treinamento ou ia lançar algum tipo de campanha, alguma coisa, eram colaboradores mais simples, eram colaboradores que não tinham nem o primeiro grau completo. Eles trabalhavam como pedreiro, tinha algumas funções, né, não menos importantes, funções importantíssimas, pessoas importantíssimas, mas o nível de escolaridade daquelas pessoas era um pouco menor. Aí o que acontecia? Essas pessoas recebiam a informação, recebiam as propostas mais facilmente, recebia essas oportunidades que a gente colocava para eles de maneira mais simples, a conversa era mais simples, tudo era mais simples. Então, a gente tinha que ter todo um cuidado na hora de conversar com essas pessoas, para não falar alguma palavra que eles nem saberiam qual é, né? Então, a gente conversava no nível deles, era mais informal um pouco, até para eles não terem muito receio, medo da gente. Nosso comportamento tinha que ser diferente nessa empresa do que na outra empresa. Isso é para mostrar para vocês o quê? Que a gente precisa saber escolher as melhores palavras em cada situação, em cada nível de pessoas que você estiver lidando. Ah, Kelly, mas eu não sei qual é o nível de pessoas que eu estou lidando. Aí, para isso, você vai precisar ver os outros vídeos e conhecer o seu cliente. Você precisa conhecer as pessoas, conhecer o local onde você está interagindo, as pessoas com as quais você interage, para você saber lançar essas palavras de maneira mais harmônica, que não insulte, que não faça com que essas pessoas se sintam inferior a você, tá? Então essa é a dica aí de hoje. Espero ter colaborado, tá, para o seu crescimento. Beijo e até logo!